Olá, queridos. Eu queria começar enviando a vocês o meu abraço. A todos vocês que fazem parte da família de Deus ali no Lins, com a qual eu tenho convivido, através da qual eu tenho crescido no Senhor. Então, quero enviar a vocês aquele abraço, sabe, de entranhados afetos de misericórdia. Vocês são uma bênção na minha vida e meu desejo é que Deus esteja renovando sobre vocês a sua graça, a sua alegria e o seu amor. Então, esse mês nós vamos estar conversando nas nossas células sobre escolhas. Na verdade, sobre boas escolhas. Você já reparou como a vida da gente é povoada, é marcada, é lotada de escolhas? A gente está escolhendo e decidindo coisas o tempo todo. Desde as mais simples até as mais significativas e que trazem consequências ou definem o nosso futuro. Então, por exemplo, todo dia você faz uma série de escolhas que você nem percebe que está fazendo. A começar, por exemplo, com o que eu vou fazer para o almoço hoje? Isso é uma escolha, isso é uma decisão simples, corriqueira, mas que implica em eu tomar uma atitude, dependendo do que eu escolho fazer, são os elementos que eu vou usar para fazer a minha refeição. Então, isso é um exemplo simples, mas nós estamos o tempo todo tomando decisões. E decisões significativas, elas trazem consequência para o nosso futuro. Alguém já disse que estar no caminho certo amanhã começa com a decisão certa hoje. Então, as decisões que tomamos em relação à nossa vida, decisões mais significativas, elas definem, elas afetam, elas moldam o que nos sucede amanhã. Eu me lembro nesse sentido do exemplo de Ló. Ló era sobrinho de Abraão e ambos caminhavam juntos. Só que os rebanhos deles começaram a se multiplicar, a crescer, e começou a haver contenda entre os servos de ambos. E aí Abraão se volta para Ló e diz assim: Ló, escolhe para onde você vai, não dá para a gente ficar junto, está havendo muita contenda. Então você vai para um lado, eu vou para o outro. E Ló olhou em volta e fez a sua escolha baseado naquilo que os seus olhos viam. Ele olhou, viu uma planície fértil. Ele disse: essa é a boa, é para lá que eu vou. E ele escolheu a planície. Não foi uma escolha sábia. Apesar de à primeira vista ter enchido os olhos de Ló, não foi uma escolha sábia, porque a Bíblia diz que ele foi, a partir dali, gradualmente estendendo as suas tendas até chegar à cidade de Sodoma, onde ele efetivamente acabou ficando. E nós sabemos que não foi um bom ambiente para ele criar as filhas dele, sabemos tudo o que aconteceu depois. Então, boas decisões, escolhas acertadas, elas são importantíssimas quando estamos moldando o nosso futuro. Um exemplo interessante é o exemplo de Paulo. Paulo, quando teve um encontro com Deus, ele tomou uma decisão. Eu vou deixar para trás, ele diz isso em Filipenses capítulo 3, vou deixar para trás tudo que ficou e vou seguir olhando para frente. Meu compromisso agora é com o Senhor Jesus. Ele é o meu alvo. Então ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. As escolhas, as decisões que Paulo tomou em relação ao seu relacionamento com Deus fizeram dele a pessoa que ele foi, o impacto que ele teve, a maneira como ele, vamos dizer, preencheu plenamente os propósitos de Deus para a sua vida. Então, nesse mês, nós vamos estar estudando, sobretudo, as decisões, as escolhas que a gente faz em relação ao nosso relacionamento com Deus. Vamos estar conversando, por exemplo, sobre a boa escolha de confiar o futuro da gente a Ele.
Vamos estar também numa outra semana conversando sobre a importância, a boa escolha, a decisão sábia de caminhar a partir da revelação de Deus e não a partir das minhas especulações pessoais e humanas. Vamos estar conversando também sobre a boa escolha, a decisão sábia de crer e de descansar em Deus, independente do cenário que temos ao nosso redor. Mas hoje nós queremos começar com uma escolha muito importante, básica na nossa vida com Deus e que é resultado de um convite do próprio Senhor Jesus. Abra comigo ou escute a minha leitura no convite que Jesus faz no capítulo 15 do livro de João. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos e eles dizem assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Vocês já repararam quantas vezes, nesse texto que nós acabamos de ler, aparece a palavra permanecer? Eu contei aqui pelo menos 8 vezes nos 7 primeiros versículos. Permaneçam em mim assim como eu permaneço no Pai. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Na verdade, Jesus usa uma figura e uma ilustração muito simples, que é a de uma planta e dos seus ramos, no caso, a videira. A palavra permanecer, no grego é a palavra meno, ela significa ficar, não partir, não ir embora, continuar a estar, ser sustentado, ser mantido continuamente. Então esse é o convite de Jesus. Vocês precisam permanecer em mim. Hoje nós queremos conversar sobre essa escolha. A escolha de permanecer em Jesus. Permanecer nesse sentido que a gente falou aqui. Não se apartar. Ser sustentado. Continuamente. Continuar a estar. Jesus diz que assim como um ramo precisa permanecer na videira para dar fruto, o discípulo precisa permanecer em Jesus para realizar o seu propósito para a sua vida. Eu tenho aqui na minha varanda um arbusto que dá flores. Não sei o nome da flor não, mas é bonita e cheirosa. Se eu cortar um ramo, se eu tivesse cortado um ramo dele e trazido aqui para mostrar a vocês agora, vocês veriam um ramo verdinho, viçoso, fresquinho. Mas se eu deixar 3, 4 dias ele aqui em cima da mesa e mostrar a vocês, vocês já vão ver folhas ressecadas e os brotinhos que estão começando a aparecer nele
não floresceriam, porque perdeu o contato com a seiva que o alimenta. Essa é uma figura tão simples, né? Mas ela não é menos poderosa por ser simples. E Jesus quer que a gente aprenda essa lição. Ele começa dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Perceba que isso tem uma implicação, uma aliança que é proposta por Jesus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Essa é a primeira coisa, primeiro aspecto que eu quero destacar com vocês aqui. É uma implicação que parece até óbvia demais, mas a verdade é que Jesus está afirmando que nós já sabemos, relacionamento é uma via de mão dupla. E Jesus diz aqui que quando um discípulo o busca com paixão, com persistência, com perseverança, isso significa que não apenas ele, o nosso mestre, se deixa encontrar, mas significa também que ele também buscará o seu discípulo com o mesmo fervor, com a mesma intensidade, promovendo um poderoso encontro entre eles. Então Jesus está dizendo assim: olha, permaneçam em mim, porque vocês fazendo assim, eu permanecerei em vocês. Eu estarei continuamente com vocês. Que decisão boa, que decisão, que escolha sábia. É interessante que como é que eu diria, essa mutualidade da proposta da permanência, o Tiago também nos cita, ele fala, Tiago capítulo 4, verso 8, diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ninguém que busca a Deus, ninguém que permanece em Jesus o faz em vão. Por quê? Porque terá não apenas aceitação, mas terá retorno no relacionamento. A palavra nos diz ainda: todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. E Jesus está, nesse capítulo 15 de João, fazendo uma proposta: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O segundo aspecto que eu quero destacar é a afirmação que Jesus faz, que também parece tão óbvia, mas que a gente às vezes esquece. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus diz de uma maneira clara, para não deixar nenhuma dúvida. Ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Mas ele também afirma: sem mim, vocês não podem fazer nada. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês nada podem fazer. O propósito de um ramo, como somos nós, Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos, nós somos ramos. O propósito de um ramo é dar fruto, mas ele não tem condições de frutificar em si mesmo. Então, gente, é simples assim. Um discípulo de Jesus nunca conseguirá cumprir o seu propósito ou o propósito que Deus tem para a sua vida por si mesmo. Precisamos do Senhor para conseguirmos isso. Terceiro aspecto que eu quero destacar com vocês hoje. Se vocês permanecerem em mim, diz Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Opa! Isso parece à primeira vista algo do tipo lâmpada do gênio, né? Eu esfrego aqui e o meu desejo é concedido. Mas vejam que essa história do que nós quisermos pedir nos será concedido está vinculado a uma condição dupla. Jesus diz: se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, isso não tem nada a ver com a lâmpada do gênio. Por quê? Porque isso não significa que nós temos um Deus ali do nosso lado, a postos, pronto a atender a qualquer pedido que façamos, seja ele fútil, egoísta, motivado pelas nossas razões humanas ou carnais, só para nos satisfazer. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. Vejam, também, o mesmo livro de Tiago, no capítulo 4, verso 3, diz assim, quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem pelos motivos errados, para gastarem seus prazeres. O que Tiago está nos ensinando com isso? Que nossos pedidos muitas vezes caem no vácuo porque eles são motivados, as motivações são egoístas, são carnais, são egocêntricas, são pessoais. E o que Jesus está dizendo é que se as minhas palavras permanecerem em vocês, vejam bem, quando há essa permanência e esse relacionamento de intimidade com o Senhor, quando nós permanecemos nele e as suas palavras, isso permanece em nós, as nossas motivações no momento em que oramos, elas são diferentes, porque elas são moldadas, elas são geradas a partir deste relacionamento e petições geradas neste relacionamento, elas são concedidas. Então eu queria deixar com vocês esses 3 aspectos, haveria muitos outros. Esse texto é um texto rico, apesar de à primeira vista parecer tão simples essa comparação que Jesus faz, mas é um texto riquíssimo. Mas eu queria deixar esses três desafios quando pensamos na escolha de permanecer em Jesus. Primeiro, esse é um convite em que ele faz uma promessa. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Segundo, a convicção e a certeza de que quando escolhemos permanecer em Jesus, isso vai gerar resultados. Nós vamos dar fruto. Porque ramos que somos, não podemos produzir frutos por nós mesmos. Não cumpriremos os propósitos de Deus para a nossa vida se estivermos centrados em nós mesmos, se quisermos fazer as coisas com as nossas próprias forças. Mas a promessa de Jesus é: vocês permaneçam em mim, porque eu vou limpar vocês e vocês vão dar muito fruto. E o terceiro aspecto: permaneçam em mim, porque se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Que Deus nos abençoe nesse tempo, nas nossas células, essa semana, para que a gente renove essa escolha, essa decisão de permanecer em Jesus. Porque essa é uma escolha que se renova. Tomamos a decisão de seguir a Jesus e a cada dia escolhemos permanecer nele. Amém? Deus os abençoe. Um grande abraço.